Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Saudade de estar na presença de Deus do jeito que a gente vai quando precisa ministrar a igreja. E saudade de estar aqui para compartilhar com vocês as coisas preciosas que Deus colocou no meu coração para falar essa noite para vocês. Eu quero compartilhar, nós vamos ler primeiro um texto que está em Esther, livro de Esther, capítulo 4. Eu quero ler, em vez de começar no 9, eu quero começar no 8. Esther, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Eu gosto muito de história. E a Bíblia é um livro de histórias. É um livro de histórias de pessoas e da história de vida delas. Se você for ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar ali a história de pessoas que serviram e de pessoas que não serviram. De pessoas que amaram a Deus e de pessoas que não amaram a Deus. De pessoas que se colocaram na brecha em favor de muitos e de pessoas que fugiram e decidiram que elas não iriam querer servir a Deus daquela forma. Porém, nessa história aqui, nós vemos a vida de uma moça judia que era órfã, tinha uma história de vida difícil, uma história de vida triste. Porém, aprouve o Senhor levantá-la como rainha. Ela foi levantada como rainha. E, uma vez estando já dentro do palácio, servindo ali toda aquela comunidade, e sendo ali uma autoridade, ela é desafiada, queridos, com um grande desafio. Quantas vezes nós não somos ninguém? Quantas vezes nós conhecemos pessoas que saíram da sarjeta, que não eram ninguém? E Deus as levanta. Deus coloca elas em posição de autoridade. E o que elas fazem com essa autoridade? Elas abusam dessa autoridade. Infelizmente, nós vivemos num país em que há um grande abuso de autoridade. Roubo. Corrupção. Só que se nós olharmos a história de muitos, não eram ninguém. Uma infância pobre, uma infância, quem sabe às vezes faltou o básico, mas como toda autoridade é constituída por Deus, como toda autoridade é instituída pelo Senhor, essas pessoas chegam a esse nível de posição, e o que elas deveriam fazer? Elas deveriam fazer aquilo que precisa ser feito.
Se é governo, governe. Se são obras, execute-as. E quando nós olhamos para o povo de Deus, o que nós vemos também, infelizmente? Muitos de nós viemos de uma criação idólatra. Muitos de nós viemos de uma criação onde Deus era uma figura totalmente diferente dessa que a Bíblia nos apresenta. E a nossa vida, nós vamos crescendo e Deus entra na nossa história. Ele entra e se revela. Ele aparece diante da nossa existência e coloca sobre nós a autoridade de usar o nome de Jesus. Ele nos dá a autoridade de orar pelos enfermos para que os enfermos sejam curados. Ele nos dá a autoridade de anunciar a palavra dele como filho. Como filho. E às vezes nós não aproveitamos isso. Nós não aproveitamos, nós negligenciamos isso. E quando eu coloquei esse tema, esse é o nosso tempo. Eu quero que você entenda que nós não estamos vivendo um tempo comum sobre a terra. O mundo já passou por diversas crises. Já houveram 2 guerras mundiais, que deixaram milhares de mortos. Já houve pandemias, já houve epidemias, já houve todo um ciclo onde o negro foi tratado como escravo. E graças a Deus esse ciclo acabou. Enfim, o mundo já passou por tantas. E nós estamos vivendo novamente um ciclo, uma fase que está deixando um rastro de destruição. Todas essas crises, todas essas guerras, todos esses acontecimentos, eles foram um instrumento de extermínio. Um instrumento de extermínio. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 6 milhões de judeus. 6 milhões. Não foi pouca gente. E nós estamos nesse tempo vivendo um tempo atípico também. Só que parece, a impressão que dá, isso eu falo não observando a igreja que eu pastoreio. Isso eu falo conversando com outras lideranças, conversando com pessoas que congregam em outros lugares. Parece que a igreja está adormecida. Ai, é assustador, tudo bem, mas parece que está normal o que está acontecendo. E não está normal, irmãos. Aquilo que está acontecendo no mundo não é um simples vírus que está matando, não. Você já conseguiu imaginar quantos milhões de pessoas estão hoje chorando a falta de um ente, de um pai, de uma mãe? Nós temos aqui o irmão Cleiton, que ontem de manhã nós estivemos ali no hospital. A mãe acabou de falecer, uma mulher de 35 anos. É uma família que vai viver o luto, e até esse luto passar, continuará sofrendo, porque a vida nunca mais será a mesma. Talvez você não teve ninguém na sua família que foi para o hospital, que teve que ser entubado, enfim. Mas existem milhares de famílias chorando hoje. Um senhor de 82 anos, conhecido nosso, esteve na nossa casa, lá do Paraná. Começou com os sintomas, e não foi uma semana, eu acho. Ontem também faleceu. Uma vida inteira servindo a Deus, servindo o Senhor. E agora uma família que fica com essa lacuna. Quantos milhões estão vivendo isso? Quantos milhões de filhos sem os seus pais?
porque estão perdendo para essa epidemia. E Esther, como eu falei, Esther era uma moça, ela foi levantada rainha. E de repente, um inimigo do povo judeu se levantou porque ele pretendia exterminar os judeus. Ele pretendia acabar, se fosse nos dias de hoje, acabar com a igreja. Fazer uma perseguição forçada sobre a igreja para que não sobrasse igreja, para que não sobrasse povo de Deus. Foi isso que aconteceu naquele tempo. E o texto que nós lemos fala que Mardoqueu, Mordecai, em algumas traduções, ele fica sabendo disso. Ele é tio de Esther e criou Esther como filha porque ela era órfã. E quando ele olha para essa situação, ele olha para Esther como a tábua de salvação. Ele disse, não vai haver outro meio, a não ser nós fazermos Esther entrar em ação. Só que fazia mais de 30 dias que o rei não chamava Esther à presença dele. E se ela aparecesse no pátio, na presença do rei, sem ser chamada, não interessava quem era ela era morta. Essa era a lei para qualquer homem, qualquer mulher. E é claro que ela ficou amedrontada. Ela ficou receosa. Só que Mardoqueu olha para ela e diz assim, Esther, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Ou seja, não pense que porque você é rainha, que você está numa posição de excelência, numa posição de privilégio, não pense que você vai escapar, porque eles vão descobrir que você é judia. E você também será exterminada. Então essa palavra encoraja Esther. Ele diz, Esther, quem sabe não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para essa missão que Deus colocou você. Queridos, todos nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa no nosso tempo. Todos nós. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós acabamos descobrindo que nós não estamos de passagem simplesmente por essa terra. Nós estamos passando aqui e nós precisamos cumprir a nossa missão. Todos nós temos algo para fazer para o Senhor. Sempre haverá algo novo para você fazer na presença do Senhor, para o Senhor. Então, essa palavra mexeu com o coração de Esther. Essa palavra mexeu muito com o coração de Esther. E ela aceitou o fato de que ela precisava fazer alguma coisa. E ela foi tão encorajada que ela descreve no texto mais adiante: eu vou, se perecer, pereci. Se eu morrer, morri. O que eu não posso é me omitir. E às vezes o pecado da omissão é o pior na vida de um crente. Ai, eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não me prostituo, mas eu estou omisso, eu estou com a boca fechada. Eu estou quieto. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa ter conhecimento que eu vou numa igreja, que eu sirvo a Deus, que eu amo Jesus, que a Bíblia é minha regra de fé. Ninguém precisa saber. Então esse pecado de omissão, muitas vezes ele nos coloca numa posição
até de um incrédulo. Mas Esther vem para nos dar esse chacoalhão nessa noite, amém? Ela tinha acesso ao rei. Quantos aqui têm acesso ao rei? Levante a sua mão. Meu irmão, nós temos acesso ao rei. O fato de ter acesso ao rei nos coloca numa posição de muito privilégio. De muito privilégio. Mordecai olha para Esther e diz assim: Esther, entenda uma coisa. Se você não fizer, alguém vai fazer. Ele diz: se você se calar agora, Esther, surgirão socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Se nós temos acesso ao rei, nós temos uma posição privilegiada. Nós temos uma autoridade conosco, que não nos deixa. Agora, Esther, se ela se calasse naquele momento, alguém, socorro de algum lugar ia vir. Deus ia socorrer o seu povo. O povo de Deus não ia morrer. E às vezes nós achamos que o fato de nós não fazermos a obra não vai implicar em nada. Não. Se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai ser levantado por Deus para fazer. Agora, o galardão vai vir para quem? Para quem foi fazer. Para quem arregaçou as mangas e foi fazer. Agora, aquele que se omite, aquele que não quer, aquele que não se acha capaz, se você não fizer, Deus vai levantar alguém que faça. E não é interessante só que Deus levante alguém que faça. Porque levantar alguém que faça, Ele está levantando em todo o tempo. O problema é Ele levantar alguém para ocupar o seu lugar. Existe um lugar que Deus deu para você. Que Ele planejou para você. Existe uma esfera de influência que você é capaz de alcançar. Pessoas que você pode ganhar para Jesus que eu nunca talvez vou conseguir. Mas você vai. Você está lá dentro daquela loja. Você está lá dentro daquela fábrica. Você está lá naquela rua que normalmente eu não vou, mas você vai. E quantas vidas poderão ser salvos se você entender nessa noite que esse é o nosso tempo, irmãos. Esse tempo tem um início, um meio e um fim. Sim. O início foi quando você nasceu. O meio é a sua trajetória. E isso envolve a sua vida, os seus estudos, a sua conversão, as suas experiências com Deus. E um dia ele vai ter um fim. E se chegar ao fim, e você não tiver construído nada nesse meio, se você chegar ao fim e esse meio aqui estiver vazio, como que vai ser? Deus tem nos chamado, porque esse é o tempo, esse é o seu tempo, esse é o meu tempo. E nós precisamos aproveitar. Quantos aqui tiveram Covid? Levanta a sua mão. Tiveram. Olha quantos irmãos. Irmãos, você é um sobrevivente. Sim, você é um sobrevivente. Nós somos um sobrevivente. Quem poderia estar de luto hoje? Podia ser eu, podia ser meu esposo. Poderíamos ser nós de luto. Poderia ser a minha casa chorando a tristeza da falta ou do pai ou da mãe ou de um filho. Mas nós somos sobreviventes. E como sobreviventes nós precisamos repensar a nossa missão. Nós precisamos repensar. Quem sabe temos feito pouco até aqui.
E quem sabe nós achamos que aquilo que fazemos é muito, e na verdade é pouco. Ainda é pouco. A Bíblia nos fala, eu quero ler também Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Nesse texto Jesus fala de trabalho, amém? Ele está falando aqui de trabalho. Mas o texto diz que ele olhou as multidões e teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus, quando ele olha as multidões, ele sempre teve um sentimento de compaixão. Porque imagine se eu nessa noite, olhando para vocês, eu pudesse olhar para vocês e saber exatamente todos os problemas e angústias que você passa. Se eu olhasse para você e eu pudesse sentir o que você está sentindo, eu acho que nem pregar eu ia conseguir. Nem conseguir me concentrar nessa palavra eu iria conseguir. Porque quando nós absorvemos a dor do outro e nós sofremos junto, nós ficamos abatidos, nós ficamos abalados. E Jesus, ele olhava para as multidões e ele via, ele sentia, ele captava a dor, tristeza, angústia, desânimo de cada uma das pessoas que estavam ali. Você pode ver que quando ele, no texto da multiplicação dos pães, o Senhor olha e fala para os discípulos, eles já estavam há dias ali, e ele fala para os discípulos: eu gostaria de alimentar a multidão, porque há tanto tempo, ali há 3 dias, se eu não me engano, estão comigo, e eu não gostaria de despedi-los, porque estão famintos. Eu não consigo olhar e saber que uma pessoa está faminta só pelo olhar. Mas Jesus olhava para a multidão e via que aquela multidão tinha fome, e ele desejou alimentá-los. Quando Jesus olha para as multidões, ele teve compaixão delas. E é claro que quando ele fala nesse texto, ele fala de uma compaixão de alma, por saber que aquelas multidões precisavam da palavra, precisavam do alimento espiritual. Uma multidão que está aflita, porque deseja paz, porque deseja resposta. E ele fala aqui, no final desse texto, a respeito de trabalho. Irmãos, trabalho. Nós precisamos ser e fazer o que é preciso ser e fazer no nosso tempo. A igreja de 20, 30 anos atrás já não é a mesma. Não é a mesma. O povo que frequenta não é o mesmo. As canções que se cantam não são as mesmas. O estilo de igreja não é o mesmo. E tudo isso, toda essa mudança aconteceu para quê? Para alcançar o povo de hoje. Para alcançar essa geração. Os jovens, as crianças.
E ele diz: a colheita é muito grande. Há muitos anos que se ouve muitas profecias sobre o Brasil. Homens de Deus que falam sobre o Brasil. É claro que para a gente é um pouco difícil às vezes entender, porque nós não somos pessoas que viajamos para outros países para entender a realidade. Nós somos pessoas daqui. Mas há muito tempo, muitas profecias falam sobre o avivamento que virá sobre o Brasil. Sobre o fato do Brasil ser um celeiro de missionários. Vocês sabem, eu tenho alguns contatos que eu fiz recentemente com umas moças que moram em Portugal, que moram na Espanha. E a Europa está vivendo uma apostasia. Sim, os países europeus, Londres, Suíça, todos esses países do primeiro mundo, eles estão vivendo uma apostasia espiritual. As igrejas fecharam. As igrejas foram fechando. Hoje uma igreja grande na Europa é uma igreja de 150, 170 pessoas. E a maioria das igrejas que sobreviveram tem 30, 40 membros. As igrejas que estão sobrevivendo são aquelas que têm pastores brasileiros. Porque os pastores brasileiros são forjados, querido, numa perseverança. Os pastores brasileiros são forjados de uma forma, porque nós acabamos sofrendo muito. Nós sofremos muito com a omissão. Nós sofremos muito com a infidelidade do povo, que retém seus dízimos, que retém suas ofertas, que não leva a sério essa área, que muitas vezes não evangeliza, que muitas vezes vive uma vida religiosa, vive uma vida de membresia, mas não vive uma vida lá fora, onde prega a palavra, onde convida as pessoas a aceitar Jesus e depois trazem eles para o aprisco. Esses pastores são os que estão conseguindo manter as igrejas na Europa abertas. E no Brasil, querido, no Brasil a seara é grande. A seara é grande. E infelizmente, os ceifeiros são poucos. Temos muitos crentes, poucos trabalhadores. E nós precisamos acordar para essa realidade. Nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade. Jesus, nesse texto que nós lemos, fala sobre trabalho. Qual era o trabalho de Jesus? Era pregar as boas novas, manifestar o reino de Deus e entregar a sua vida numa cruz por mim e por você. Esse trabalho, Paulo não poderia fazer, Pedro não poderia fazer, porque esse trabalho estava destinado a Jesus. A obra dele foi marcada por isso. E ele precisava fazer o que cabia a ele fazer. O Pai o enviou a este mundo com essa obra, com essa missão. E ninguém poderia fazer isso por Jesus. Ele era o Filho de Deus. E a ele cabia morrer por nós. Agora eu te pergunto, quem é você? O que você faz? Você está disposto a viver esse plano até o fim? Porque se você não fizer, o seu lugar não vai ficar vazio. Não vai ficar. Não porque Deus substitui as pessoas. Não porque o Deus que nós servimos é prático, tira um aqui, que nem xadrez, né? Tira uma peça e coloca outra. Não. Não por isso. Mas é porque tem pessoas morrendo sem salvação. E ele precisa de uma boca que fale. Ele precisa de uma boca que pregue. Ele precisa de braços que abracem.
Ele precisa de vidas que sejam exemplo de fé e de perseverança. E se você não estiver disposto a ser aquilo que Ele quer, Ele vai ter que colocar alguém no seu lugar para fazer isso. Eu quero ocupar o meu lugar. Eu quero ocupar o lugar que o Senhor me deu um dia. Existem 3 formas de Deus nos usar. Primeira, quando Ele nos dá coisas com um propósito. A uns Deus vai dar coisas, bens, dinheiro, posição, autoridade. A uns Deus vai dar coisas. E essas coisas, elas precisam servir o reino de Deus. Às vezes, irmãos, eu passo na frente de estou caminhando e passo na frente da casa de algumas pessoas. E eu falo com Deus, eu digo, Deus, para que um império tão grande? Para que um monumento tão grande? Para que tanta riqueza, tantos carros, se não tem nada para oferecer? Se a riqueza principal ainda não entrou naquele coração. Então Deus nos dá coisas para nós servirmos a Ele. Tudo que nós temos não é mais nosso, é dele. Porque tudo o que nós temos foi Ele que nos deu. Tudo. Tudo. Então, a umas pessoas Ele dará coisas para ser usadas com um propósito. Em segundo lugar, Ele nos coloca em lugares com um propósito. Deus colocou Esther numa posição de rainha para que o povo judeu fosse salvo do extermínio. E quem sabe Deus colocou você numa posição, uma posição de autoridade. Você é um encarregado, você é um empresário, você é uma liderança na sua comunidade. Enfim, quem sabe Deus colocou você em lugares. E esse lugar precisa ser usado para o propósito. Esse lugar precisa ser usado para Deus cumprir a missão que Ele tem na sua vida. Talvez alguns aqui já ouviram isso, que eu acho que eu já falei 1 ou 2 vezes aqui na igreja, o que eu vou falar. Mas em 1996 nós nos casamos. E 2 meses depois do nosso casamento, nós fizemos uma viagem a uma cidade perto do Paraguai, onde a minha cunhada mora. E então, nós fomos para lá passear. Recém-casados, estava começando a vida. Ainda não havia Jesus ali na nossa história. Mas, uma noite, nós sentamos na sala e a minha cunhada recebeu uma visita. Um rapaz, um homem. E ele sentou e começamos a conversar, coisas comuns, conversas comuns. E de repente ele abriu a boca. Quando eu falo que ele abriu a boca, não é que ele não estava falando, mas ele abriu a boca com autoridade. Ele abriu a boca, movido pelo Espírito Santo. E com a autoridade do nome de Jesus começou a ministrar as nossas vidas. Começou a falar das coisas celestiais. Começou a falar de coisas que eu nunca havia ouvido. E sabe o que aconteceu naquela noite? A presença daquele homem mudou aquele ambiente. E mudou o nosso interior. A
presença daquele homem, naquela sala, naquela noite, fez com que o propósito de Deus para as nossas vidas se cumprisse. Porque o tempo foi passando e a sede do Senhor foi aumentando. E cada vez, a cada dia, nós nos lembrávamos daquele momento, naquela sala, daquelas palavras. E o Senhor então nos atraiu para a sua maravilhosa luz. E nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Porque aquele homem de Deus não se omitiu. Aquele homem de Deus ocupou o seu lugar. E falou aquilo que precisava ser falado naquela noite. Poderia ter sido uma noite agradável, de piadas, de risadas. Mas não, foi uma noite de compartilhar o Evangelho. Foi uma noite de compartilhar das boas novas. E as boas novas de Deus tocaram a vida de duas pessoas que caminhavam longe da presença de Jesus. Em terceiro lugar, o Senhor nos torna alguém com um propósito. Seja qual for a sua profissão, o que você faça, ela aponta para um objetivo. Porque todo dia você encontra pessoas. Todos os dias você encontra almas que ainda estão procurando um sentido para a sua vida. E quando o Senhor te coloca num lugar, seja qual for esse lugar, você precisa ficar atento. Porque nós estamos vivendo o nosso tempo. Queridos, um dia esse tempo vai acabar. E não vai adiantar você querer voltar, porque o tempo não vai voltar. As vidas que você gostaria de ganhar, você aqui no fim não vai conseguir ganhar. Tem muitas pessoas que não planejaram morrer. Aliás, todas as pessoas que morreram não planejaram morrer esse ano. Mesmo porque muitas foram pegas de surpresa. Mas você está aqui. Você é um sobrevivente. E Deus tem te chamado para esse tempo. Na terça-feira, se eu não me engano, veio no culto um rapaz que passou por maus momentos na UTI. E ele veio, o pastor ficava mandando mensagem, orando todos os dias e clamando pela vida dele. E ele, graças a Deus, saiu daquela situação e ele veio no culto terça-feira. Interessante como você olha para o rosto de alguém que esteve à beira da morte. É um olhar de gratidão. É um olhar de quem diz, eu quero aproveitar agora. Eu quero fazer aquilo que eu não fiz. Eu quero melhorar aquilo que eu vinha fazendo. Se você olhar, na internet tem muito. Existem ainda alguns sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Pessoas que já estão aí com 85, 90 anos. São pessoas que, nos seus relatos, elas falam da gratidão de ter tido uma segunda oportunidade. Da gratidão de, mesmo longe da família, mesmo às vezes tendo perdido pai, mãe, ter tido que deixar a sua nação e se refugiar em países, inclusive o Brasil. São pessoas que são tão gratas por terem tido uma segunda oportunidade. E às vezes nós, que não passamos por nada, estamos vivendo uma vida de omissão, queridos. Uma vida quietinho. Que nessa noite você possa olhar para a vida de Esther. E você possa dizer o sim que Esther disse. Um sim cheio de coragem. Um sim cheio de convicção. De que vai valer a pena. De que se nós
passarmos a vida e nós cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida, nós vamos chegar ao fim da jornada satisfeitos, felizes. O tempo passa muito rápido. Você vê uma mulher grávida na igreja, parece daqui meses, a criança já está correndo pela igreja. O tempo está passando muito rápido. E nós estamos fazendo o quê? Se a sua vida acabasse hoje, o que você fez de importante, de relevante? Quais vidas você ganhou para Jesus? O que você fez de realmente importante? Você sabe que eu passei os 15 dias da quarentena ali muito tranquilo. Até mais do que devia. O pastor ficava bravo comigo porque eu estava muito tranquila. Mas quando chegou no finalzinho, quando chegou lá no 13º dia, uma noite eu perdi o sono. E eu acordei, perdi o sono, e fiquei muito ruim, fiquei muito mal. Minhas pernas repuxavam, tremia. E eu comecei a ficar muito nervosa. Eu chego a reviver aquele momento, eu chego a tremer igual eu tremia aquela noite. E eu comecei a dizer, Senhor, livra-nos. Senhor, livra-nos. Senhor, que as pessoas que estão passando a insônia de uma noite mal dormida, dentro de um hospital, dentro de uma UTI, que elas sejam consoladas por Ti, Senhor. Que elas sejam socorridas por Ti, Senhor. Porque se acabar agora, não tem mais nada para fazer. E aí eu sei que aquela noite foi muito difícil. Até que chegou um momento, eu peguei no sono de novo, dormi até o outro dia de manhã. Mas aquele dia continuou sendo muito ruim. Muitos sintomas físicos, muita tremedeira, muita canseira nas pernas. E muito medo de daqui a pouco prosseguir. Eu vim ali de 3 dias com febre. E naquele dia a médica falou, olha, se você tiver mais um dia de febre, acima de 38, você vai para o hospital, porque provavelmente você gerou uma pneumonia secundária. E eu digo, nossa, no finalzinho desse negócio, eu passei tão bem, mas no finalzinho desse negócio eu estou tão mal. E graças, eu orei, eu disse, Senhor, que não permita, Senhor. E graças a Deus, no outro dia, a febre cedeu, não retornou. E nós acabamos a quarentena muito bem para a glória de Jesus. Agora, irmãos, nós não estamos vivendo um tempo comum sobre a terra. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos olhar para a igreja como um lugar de privilégio. De privilégio. É um privilégio você ter um lugar para cultuar a Deus. Porque milhares de pessoas ficaram sem suas igrejas. Milhares de pessoas hoje não têm aonde cultuar e estão dentro das suas casas esfriando. Esfriando espiritualmente. Esfriando na fé. Desistindo de ter uma vida de relacionamento com Deus, porque o enclausuramento gera isso. Mas nós temos a oportunidade de nos reunirmos. Nós temos a oportunidade de tacar fogo na nossa alma e adorar ao Senhor com toda a intensidade e entender que tem muita gente aí fora precisando, querendo, faminto, desejando.
E que não é uma opção para nós sentarmos e fecharmos a nossa boca atrás dessa máscara. Ah, queridos, eu quero nessa noite, nessa oração, pedir ao Senhor que você seja tocado e o teu discernimento espiritual seja aflorado. Porque vai entrar pessoas lá no teu comércio e você vai ser chamado pelo Espírito para falar de Jesus. Vai chegar pessoas na sua casa, ou você vai visitar alguém e lá vai ter outra pessoa que está sedenta por ouvir a palavra de Deus. A minha oração nessa noite é que você tenha a coragem de Esther, de entender que Deus conta contigo. Ele conta com aquilo que você é e com aquilo que você faz para chamar outros à sua presença. E eu quero pedir que você se coloque de pé nessa noite. O Espírito Santo tem acesso a você nessa noite. O Espírito Santo tem acesso ao seu coração nessa noite. Porque Ele quer falar a você. Espírito Santo. Esse é o tempo que Ele está nos chamando. Espírito Santo. É o tempo da igreja se levantar. Para muitos o tempo acabou. Para muitos 2021 foi o fim do seu tempo. Mas para você que está aqui nessa noite, Ele conta contigo. Ele precisa de você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos. Obrigada pelo entendimento da palavra, pelo acesso à palavra. Obrigado por fecharmos os nossos olhos e podemos sentir que o Senhor está aqui. Obrigado porque para cada um de nós ainda não acabou. Nós ainda temos chance de reconciliar. Nós ainda temos chance de voltar a ser fiel. Nós ainda temos chance de hoje voltarmos para o nosso lar e fazermos uma oração em família. Nós ainda temos chance de nos levantarmos e dizermos: Senhor, conta comigo. Aquilo que eu tenho, coloca a teu favor, aos teus cuidados, a teu serviço. O lugar onde estou, Senhor, me faz um instrumento dessa seara. Aquilo que eu sou, usa com propósito. Vem, Senhor. Vem sobre a tua igreja nessa noite. Vem sobre esses irmãos que um dia o Senhor chamou. Vidas preciosas a quem um dia o Senhor entregou uma obra, um chamado. E aonde estão aqueles que se perderam? Aonde que estão aqueles que ficaram pelo meio do caminho, Senhor? Santo Espírito, vai. Santo Espírito, vai. Eu oro
nessa noite, Pai, pela vida de cada um que está aqui. A humanidade já passou por tantas coisas. Oh, Jesus, E nós vivemos para ver enche-me. essa pandemia varrendo o mundo, Oh, matando jovens, velhos, crianças. Oh, meu Deus, levanta a tua igreja. Levanta a tua igreja nesse tempo para consolar os que choram. aviva-nos, Deus. Levanta a tua igreja para visitar aqueles que estão abatidos, para orar por aqueles que não têm esperança. Ó Deus, nos tira desse lugar de conforto e nos coloca num lugar, Pai, de posicionamento. Nos coloca nesse lugar, Pai, onde podemos ser usados e ousados como Esther foi. Eu oro, Deus, pelos homens e mulheres que nesse tempo, Pai, estão frios na sua fé, estão, Deus, com o coração vazio, a mente vazia. Ó Deus, eu oro por aqueles que nesse tempo não encontram mais no Evangelho um motivo de viver, um motivo de se mover. Deus, essa obra não é uma obra humana, é uma obra do Espírito. A começar de toda a liderança dessa igreja, dessa cidade, do nosso país. Ó Deus, traz essa liderança para os teus pés. Move essa liderança, o arrependimento, Senhor. Move essa liderança a buscar a tua face em nome de Jesus. Ó Deus, que eu entenda, que o teu povo entenda que aquilo que nós precisamos fazer, nós devemos fazer. Mas que se porventura nós não quisermos fazer, o Senhor vai levantar alguém. O Senhor não nos deixará. O Senhor não deixa a sua igreja. O Senhor não abandona a sua noiva. Em todo tempo o Senhor se levantará. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Oh, Santo Espírito. Ensina-me a sentir teu coração. Entregue seu espírito. Jesus, quero ouvir teu respirar. Entregue-se à adoração. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar.
és o pão que me alimenta. O verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, Senhor, e toca-me, Senhor, abraça-me, Senhor, cura-me, oh, e unge-me, Senhor, e toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Cante, vem sobre mim, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim, vem sobre mim. Aleluia. Reina em mim. Oh, aleluia. Com tua Aleluia, Pai. pois ao teu lado. Aleluia. É o teu lugar, Jesus. Aleluia. É o teu lugar, Senhor. Aleluia. Sobre nós, vem Nós te sobre adoramos. mim. Com teu manto. Reina em mim, Senhor, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Nós podemos sentir Ele se movimentando em nós. Nós podemos sentir Ele se movimentando em nossa vida. Romanos 8,19 diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vão sair do meio da multidão. Os filhos de Deus serão vistos nos lugares. Da boca deles sairá uma palavra poderosa. Os filhos de Deus estarão com suas mãos impostas sobre os enfermos. E eles receberão cura, libertação. Eles receberão o Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus estarão dentro das igrejas.
Os filhos de Deus estarão fora delas também, pregando a palavra, adorando. Os filhos de Deus estarão fazendo a diferença no seu trabalho, em tudo que colocarem as suas mãos. Ali haverá um movimento do Espírito. Ali haverá um movimento da glória de Deus. Nós vivemos para viver, para ver esse tempo, para ser instrumento nesse tempo. Nós vivemos para ver a glória do Senhor se manifestando no meio do caos. Nós vivemos para ver a igreja renascendo das cinzas, ver a igreja recebendo um sopro de avivamento. Querido, o Espírito Santo será derramado. Haverá profecia, haverá sonhos, visões, haverá revelação. A glória de Deus se manifestará. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o teu povo esteja sensível para sentir e para obedecer. Ó Deus, como esse jovem que nessa noite foi tocado pelo Espírito. Senhor, encoraja ele para a obra que o Senhor tem para a vida dele. Senhor, encoraja. Senhor, encoraja a deixar o que precisa ser deixado para trás. Em nome de Jesus, nessa noite, sela o coração da tua igreja com a tua palavra e leva-nos, Senhor, para uma semana de graça, uma semana, Pai, de evangelização, uma semana, Pai, de se doar, de se entregar. Deus, eu oro por essa reunião amanhã, que haja, meu Deus, Pai, o interesse, que haja, meu Deus, um despertar para os lugares que a tua obra precisa preencher. Que haja, meu Deus, alegria, paz, gozo, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Aquele que crê, diga: Deus abençoe a sua vida, meu amado. Uma ótima semana em nome de Jesus. Reina em mim com tua glória.